Amado Senhor, que esta manhã de luz envolva os pensamentos de todos nós, irmãos queridos, amigos que compartilham conosco desta manhã sublime, rogando aos nossos amigos espirituais que traga para todos nós as vibrações de serenidade, de confiança na providência divina, que tudo tem feito para nos auxiliar. E hoje, Jesus, nesta manhã de domingo, gloriosa, nós convidamos a todos a estar conosco neste momento, quando vamos ler Não vades ter com os gentios. Jesus enviou seus 12 apóstolos depois de lhes haver dado as instruções seguintes: Não procurei os gentios, e não entreis na cidade dos samaritanos. Ide, antes em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares onde fordes, pregai, dizendo que o reino dos céus está próximo. Mateus capítulo 10, versículos 5 a 7. Em muitas circunstâncias, prova Jesus que suas vistas não se circunscrevem ao povo de Deus, mas que abrange a humanidade toda. Se, portanto, diz a seus apóstolos que não vão ter com os pagãos, não é que desdém da conversação deles o que nada teria de caridoso. É que os judeus, que já acreditavam no Deus uno e esperavam o Messias, estavam preparados pela lei de Moisés e pelos profetas a lhes acolherem a palavra. Com os pagãos, onde até mesmo a base faltava, estava tudo por fazer. E os apóstolos não se achavam ainda bastante esclarecidos para tal pesada tarefa. Foi por isso que ele disse: Ide em busca das ovelhas transviadas de Israel, isto é, ide semear no terreno já roteado. Sabia que a conversão dos gentios se daria a seu tempo. Mais tarde, com efeito, os apóstolos foram plantar a cruz no centro mesmo do paganismo. Essas palavras podem também aplicar-se aos adeptos e aos disseminadores do espiritismo, os incrédulos sistemáticos, os obenteiros obstinados, os adversários interessados, são para eles o que eram os gentios para os apóstolos. Que, pois, a exemplo destes, procurem primeiramente fazer prosélitos entre os da boa vontade, entre os que desejam luz, nos quais um germe fecundo se encontra e cujo número é grande, sem perderem tempo com os que não querem ver nem ouvir, tanto mais resistem por orgulho, quanto maior for a importância que se pareça ligar à sua conversão. Mais vale abrir a 100 cegos que desejam ver claro do que a um só que se compraz na treva, porque assim, procedendo em maior proporção, se aumentará o número dos sustentadores da causa. Deixar tranquilos os outros não é dar mostra de indiferença, mas de boa política. Chegar-lhes a vez, quando estiverem dominados pela opinião geral, a escutarem a mesma coisa, incessantemente repetida ao seu derredor. Aí julgarão que aceitam voluntariamente, por impulso próprio, a ideia e não por pressão de outrem. Depois, há ideias que são como as sementes, não podem germinar fora da estação apropriada, nem em terreno que não tenha sido de antemão preparado. Pelo que melhor é se espere o tempo propício e se cultivem primeiro as que germinem, para não acontecer que abortem as outras em virtude de um cultivo demasiado intenso. Na época de Jesus, e em consequência das ideias acanhadas e materiais, então, em curso, tudo se circunscrevia e localizava. A casa de Israel era um pequeno povo. Os gentios eram outros pequenos povos circunvizinhos. Hoje,
As ideias se universalizam e espiritualizam. A luz nova não constitui privilégio de nenhuma nação. Para ela não existem barreiras, tem o seu foco em toda parte e todos os homens são irmãos. Mas também os gentios já não são um povo, são apenas uma opinião com que se topa em toda a parte, da qual a verdade triunfa pouco a pouco, como do paganismo triunfou o cristianismo. Já não são combatidas com armas de guerra, mas com a força da ideia. Convidamos a todos a elevar o nosso pensamento até Jesus, rogando do nosso Mestre este amparo que tanto necessitamos, confirmando dentro de nós esta verdade, para que possamos servir ao Senhor nesta hora em que a humanidade vive. Mestre de amor e bondade, dai-nos força e coragem. Estimulai-nos, Senhor, a caminhar, semeando essa verdade por palavras que possam acontecer no coração e no pensamento, vivando todos os interesses, ativando a motivação para que os nossos irmãos despertem para o Cristo Jesus. Neste dia, Senhor, rogamos a proteção para todos os enfermos, para aqueles que ainda nos falam que não acreditam em Deus, que eles possam ser tocados nesse momento de tantas dores, de tantas incompreensões. Ó Senhor, que essas sementes divinas pairam sobre todos nós, aumentando a semeadura e aumentando as nossas colheitas. Obrigado, Jesus, que o seu amor aqueça todos os nossos irmãos em humanidade, que a sua verdade possa alcançar as mentes também endurecidas. E assim, agradecidos a Deus por tudo que Ele tem nos dado, nós, mais uma vez, agradecemos dizendo: Senhor, faça de nós um instrumento da sua vontade. Que assim seja. Meus queridos irmãos, esse item do Evangelho, não vá de ter com os gentios, eu vejo isso como um amparo tão grande que a espiritualidade nos oferece para que a gente possa refletir nos dias de hoje. Não são todos os irmãos que têm a mesma compreensão da verdade. E muitas vezes criamos contenda entre eles, outro fanatismo. E Jesus foi tão cauteloso em preservar os seus discípulos, os apóstolos, para que eles não fossem para lugares, outras terras, onde eles não iriam compreender o que eles já haviam compreendido. Isso, para mim, é a grandeza do amor de Deus para com todos nós, que envolveu Jesus nesse momento em que ele fala: não procurei os gentios e não entrei na cidade dos samaritanos. E diante em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares onde fordes, pregai, dizendo que o reino dos céus está próximo. Queridos amigos, reflitamos no Evangelho de Jesus para que nós possamos compreender a extensão dessa lição, a profundidade dela, para que a gente não venha, muitas vezes, ser anti-cristão ou mesmo não sermos caridosos com aqueles que caminham conosco. Quando ele disse para eles buscarem as ovelhas, Jesus já sabia que Moisés já havia feito um primeiro trabalho. E eles já acreditavam em um Deus. Então, quando ele fala, ide em busca das ovelhas transviadas de Israel, ele está nos convidando
e até hoje precisamos pensar que essas palavras não têm mais uma característica de só falar para os israelitas, mas para toda a humanidade. Ele nos convida a semear em terreno já arroteado, quer dizer, nos corações que já ouviram falar do Cristo. É a mesma coisa no dia de hoje. Nós queremos implantar a doutrina espírita em corações endurecidos, ainda presos à igreja, ao catolicismo ou outras religiões. Nós temos que sensibilizá-los. E o que vai sensibilizá-los é aquilo que normalmente nós falamos: contra fatos não há argumentos. Se nós temos uma postura digna, uma postura coerente com aquilo que nós falamos, nós atraímos o olhar dessas pessoas, destes espíritos, para nós. E nós vimos que quando ele falava, sabia que a conversão dos gentios se daria a seu tempo, é que todos nós temos um tempo. E os discípulos, eles não iam, né? Os apóstolos, eles ainda não tinham preparação ou maturidade de todo o conhecimento para enfrentar um mundo pagão. Já aquele que ele vai escolher, que seria Saulo de Tarso, e depois ele se transforma por escolha dele, por opção dele, né, pela conversão dele, pelo olhar dele, ele se transforma em Paulo, mas nós vamos ver que houve uma força divina nesse momento. E aí nós vamos ver que ele foi o escolhido, Saulo foi o escolhido para ir a Damasco. E por que será que ele foi escolhido? Saulo, né? Eu estou falando Paulo e Saulo, mas ainda é Saulo, né? Que essa missão dele não foi fácil. Ele sofreu todas as sortes de atribulação. E nós sabemos que ele teve também grandes chamamentos para que ele pudesse compreender o papel que estava para ele desempenhar. A conversão de Saulo é uma conversão que nos chama muita atenção, porque ele já tinha tido convites, ele já tinha sofrido, ele já tinha tido convites pela Abigail, depois por Estevão, né, que ele ainda nem reconheceu que era Gesiel, era Estevão, irmão de Abigail. E tudo isso nós vamos ver que o plano de Saulo foi aceito pelo Sinédrio quando ele se propôs a ir perseguir os cristãos. Então aí nós vamos ver que todos os apóstolos do Mestre haviam já saído dessa posição de humildade, seus gloriosos ensinamentos, para que eles pudessem retratar todo o seu trabalho como simples pescadores, com elevadas missões junto aos espíritos. E eles respeitaram essa colocação de Jesus, quando convida para que eles não fossem aos pagãos. E essas palavras podem também se aplicar aos adeptos e aos disseminadores do Espiritismo, como eu estava falando, que tem muita gente que insiste em colocar a doutrina espírita para os corações que não estão arroteados. O que é estar arroteado? São os corações que já estão preparados. E é por isso que muitas vezes uma palavra, quando nós falamos, ela toca a intimidade do espírito. E o apóstolo Paulo, né, ainda como Saulo, saíram perseguindo Ananias, perseguindo os cristãos. Ele depara com Jesus no momento da entrada de Damasco, que é um momento extremamente importante, quando ele mesmo afirma, né, quando ele vê Jesus e ele afirma para Jesus: que queres? Que queres, né? Que queres que eu faça? Quem sois vós, Senhor? Eu fico imaginando como ele se dirigiu a Jesus, né?
E quando Jesus responde para ele, eu sou Jesus. Imagina vocês, meus irmãos, naquela percepção toda, naquela força política que ele tinha. Saulo era conhecedor das leis de Moisés e ele então tinha força sobre os outros e se curva diante do mestre naquele momento em que o moço de Tarso, né, soluçava, ele chorava, ele viu que aquilo era um momento diferente. Então nós podemos ver que o Cristo chamara por todos os meios e de todos os modos, por meio de Abigail, daquele casal que ficou com Abigail, por meio de Estevão. Eles não tiveram a sensibilidade, ele não teve a sensibilidade, porque ele estava cego, cego pela perseguição. Então, nós vamos ver que o Evangelho, Kardec nos traz também uma situação bastante interessante, quando ele nos diz assim: os incrédulos sistemáticos, os zombeteiros, obstinados, os adversários interessados são para eles o que eram os gentios para os apóstolos. Quantos criticam a doutrina espírita? E nós, às vezes, queremos, né? Discutir, mostrar, comprovar, não adianta, meus queridos irmãos, todos nós temos um tempo, né? E é com o tempo que nós vamos aceitar, é com o tempo que nós vamos encontrar com Jesus, e talvez nesse tempo, cada um de nós vamos falar em nossa intimidade: quem sois vós, Senhor? E aí, pela luz de Jesus, ele vai nos dizer: eu sou Jesus. Pensa bem. E aí nós temos hoje essa oportunidade de conhecer Jesus, mas nós estamos fazendo o quê? Será que nós estamos semeando aquilo que Jesus espera de nós? Nós já somos o coração, o solo arroteado. Então é preciso que a gente possa trabalhar com toda a nossa vontade para estender as mãos para o outro, sem que a gente force qualquer situação. Então, nós estamos na época que Jesus está nos convidando para que nós possamos ampliar o nosso olhar para as oportunidades que temos recebido. O Brasil é o celeiro divino para todos nós. E hoje as ideias se universalizam e se espiritualizam. Hoje a doutrina espírita cresce de uma forma, não porque nós estamos falando, ela cresce pela sua lógica, pelo processo racional, pela sua ética. E é por isso que o apóstolo Paulo foi convidado para estar lá. Ele era inteligente, tinha respeito pelas leis de Moisés, estava pronto espiritualmente, mas não estava pronto como homem, porque ele estava no pensamento ainda da perseguição. Quando ele encontra com Jesus, quando ele encontra com Ananias, que a história mostra, né? Paulo, o Emmanuel nos descreve que as escamas caíram dos seus olhos. Essas escamas é o que tem nos cegado pelo orgulho, pela vaidade, né? E nós precisamos tomar muito cuidado, porque nesta hora que estamos vivendo, nós precisamos deixar essas escamas da vaidade caírem de nós para sentirmos úteis. Nós talvez não fomos convidados para evangelizar os gentios, os pagãos, mas nós estamos sendo convidados a viver junto àqueles que mais precisam de nós. Então, que é no terceiro milênio, esse é um propósito, a proposta divina para nós espíritas cristãos, que estamos sendo convidados a viver para servir Jesus, trazer a boa nova, a boa notícia aos corações que muitas vezes se encontram em dor. Então, nós vamos convidar a todos neste instante para orar conosco, pedindo a Jesus que nos ampare e que possamos, Mestre, receber a dádiva do passe, lembrando que nesta hora todos nós somos tocados em nosso coração. Oremos juntos para que os bons espíritos possam nos envolver, modificando os nossos pensamentos de tristeza, nossas mágoas, nossas dúvidas,
e que estejamos prontos para servir o nosso Mestre. Que o passe restaure a nossa vontade, ilumine o nosso pensamento, que a água seja fluidificada e que, irmanados neste mesmo desejo, todos nós possamos sentir a força da providência divina em nossos lares e na nossa intimidade. Muito obrigado, Jesus. Que esta luz ilumine os corações de tantos irmãos e que sejamos úteis nesta seara que estamos hoje vivenciando e esforçando para aprender o seu Evangelho. Paz e alegria a todos os nossos irmãos, que todos tenham um bom dia. E nessa manhã, deixamos o nosso abraço afetuoso aos corações de todos os nossos irmãos, do Grupo Espírita Esperança e Caridade. Fique com Deus, que Deus nos abençoe, que assim seja.